Boa noite a todo mundo, boa noite. Seguinte, a live de hoje vai ser uma live sobre emagrecimento. Cara, calma aí que tá dando eco no meu computador aqui, deixa eu ver o que é isso. Que diabo é isso? Pronto, acho que não. A live de hoje, pessoal, vai ser uma live sobre emagrecimento, ok? Então eu pré-selecionei algumas perguntas aqui relacionadas a essa temática de emagrecimento e vou tentar esgotar essas perguntas hoje, tá? Eu selecionei umas 20, 25 perguntas e aí se eu conseguir esgotar elas, a gente passa para outras perguntas, para novas perguntas de vocês, tá? Se eu não conseguir esgotar, eu deixo para depois. Eu estou fazendo um banco de perguntas, já deve ter aí umas cento e tantas perguntas que eu vou depois estar respondendo elas aos poucos. Mas hoje eu quis falar um pouco sobre emagrecimento, então eu optei por pedir para vocês falarem, né, fazerem perguntas para mim especificamente sobre esse tema. E aí selecionei aquelas que eu acho que são um pouco mais interessantes para a gente falar sobre elas hoje, ok? Então, sem mais delongas aí para prestigiar quem está aí assistindo a live, então eu pré-selecionei algumas perguntas e a gente vou começar a tocar elas, tá? E aí depois, se sobrar algum tempinho, eu abro para vocês. Então, como de praxe, vou deixar tocando hoje aí essas conversas de vocês aí. Então vamos lá. Selecionei, eu acho que umas 20, 25 perguntas, tá? Então vou tentar responder da melhor forma possível, de maneira que vocês consigam aproveitar bem aí a live, principalmente quem tem interesse aí nesse tema de emagrecimento. E se a gente for analisar, a maior parte das pessoas quer emagrecer. Mesmo quem já está dentro do peso ideal, às vezes quer perder um pouquinho de gordura, que seja para ir para a praia, né? Então é um tema que a galera gosta bastante. Aí, ó, o pessoal tá falando aí 3 meses pro verão, né? Grande Marquinhos quer teclar, cara, bora, depois aí, hein? Entra lá no chat da UOL, a gente teclar. Então beleza, galera, vamos lá, vamos começar. Paulo Felipe, meu grande aluno, cliente de consultoria online. Então vamos lá. Então bora. Vamos lá, primeira pergunta. A primeira pergunta, deixa eu dar uma conferida aqui na tela. Depois do emagrecimento, qual a melhor forma de manter o peso? Tá, beleza. Se a gente for analisar pela literatura mundial, a maior parte dos estudos que falam sobre emagrecimento, eles colocam a manutenção do peso perdido como a maior dificuldade das pessoas que almejam emagrecimento. Tá? Então, o calcanhar de Aquiles aí do processo de emagrecimento, de fato, é a manutenção desse peso perdido. Então, assim, o que a pessoa deve fazer depois que emagrece? Basicamente, manter o que ela fez para emagrecer. É muito comum as pessoas acreditarem que para o emagrecimento acontecer, elas vão ter que fazer aquela restrição, vão ter que fazer a dieta, entrar num déficit calórico, fazer exercício. Beleza, esse é o caminho para o emagrecimento. No entanto, a manutenção depende da pessoa fazer aquilo que ela emagreceu. É claro que ela vai poder abrir algumas exceções a mais. Então a restrição que ela fez durante o período de emagrecimento, ela pode ser um pouco mais branda. Mas o problema das pessoas não conseguirem manter o emagrecimento, basicamente é porque ela não consegue manter a dieta. Tá? Ela não consegue manter as atitudes que ela tomou quando ela emagreceu. Ela começa a baixar a guarda. Então a resposta para essa pergunta é muito simples. Para manter o emagrecimento, é fundamental que a pessoa mantenha toda aquela estratégia que levou ela para o emagrecimento. Então, ela fez exercício, ela tem que manter o exercício. Ela fez a dieta, ou seja, mudou algumas questões alimentares ali, entrou num déficit energético, ela vai ter que fazer isso, ela vai ter que manter isso. Então, para sustentar o emagrecimento, é fundamental sustentar aquela atividade que a fez emagrecer. No caso, a junção do exercício e da alimentação correta, da alimentação saudável. Aí tem uma dica extra. Tá? Então, por exemplo, durante o processo de emagrecimento, pode ser que para algumas pessoas acompanhar o peso na balança, por exemplo, não seja muito interessante, porque a pessoa fica ansiosa, de repente ela vê que ela não perdeu muito peso na primeira, na segunda semana já fica desesperada. Tá? Então, para algumas pessoas, acompanhar a balança no começo, durante o processo de emagrecimento, se foram pessoas ansiosas,
isso pode ser uma desvantagem. No entanto, para manutenção do peso perdido, tem estudo que mostra que um dos componentes mais importantes é acompanhar, tá? Fazer um registro frequente, ali, acompanhar frequentemente a balança. Tá? É mais ou menos assim, vamos lá, vamos dizer que eu preciso perder 10 quilos, fiz uma dieta, emagreci, estou super satisfeito, 10 quilos a menos. Para eu poder manter isso, eu tenho que ter um controle frequente desse peso. Né? Então, a partir do momento que eu estou percebendo que eu estou ganhando ali, ganhei meio quilo, 1 quilo, eu já consigo já pegar e voltar a fazer aquela apertada na dieta para poder não voltar a subir o peso. Tá? Então, é muito comum eu perceber pessoas que simplesmente deixam acontecer, né? Emagrecem, aí param de olhar o peso na balança, para de fazer avaliação física e começa a fugir da balança. A pessoa sabe que está fazendo errado, sabe que está chutando balde, sabe que interrompeu um exercício e ela simplesmente não olha a balança com medo da realidade. Tá? Então tem que ser justamente o contrário, a pessoa precisa fazer um monitoramento constante uma vez que ela emagreceu. Então a dica para quem quer manter o peso perdido depois do processo de emagrecimento é manter a maior parte da atitude que ela teve para emagrecer, a maior parte da estratégia que ela teve para emagrecer e monitorar o peso que ela tem, tá? O peso que ela chegou. Essa eu acho que é uma das dicas mais importantes para o emagrecimento se sustentar. Ok? Vamos para mais uma pergunta. Musculação ou corrida? Qual gera melhor resultado no emagrecimento? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, o emagrecimento ele depende da gente ter um déficit energético. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, talvez de maneira um pouco mais aprofundada, mas é fundamental que a gente tenha um déficit energético para que o emagrecimento aconteça. Tá? Então, a maior parte desse déficit energético, para a maioria das pessoas, é obtido a partir da alimentação. O exercício físico ele é um impulsionador desse processo. Tá? Ele vai amplificar o processo de emagrecimento, ele vai amplificar as respostas que a gente tem frente à dieta. E nesse sentido, os dois exercícios eles atuam em mecanismos diferentes dentro do nosso corpo. Tá? A musculação, no processo de emagrecimento, ela é muito importante para tentar manter ou até aumentar a nossa taxa metabólica basal. Então, conforme a gente vai emagrecendo, há uma tendência da gente baixar a nossa velocidade de metabolismo. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente porque tem uma pergunta relacionada a isso. Um processo que a gente chama de termogênese adaptativa. Tá? E a musculação ela faz o efeito contrário. A musculação, principalmente a musculação feita com alta intensidade, na verdade a magnitude da elevação do metabolismo depende da intensidade do treino. Então a musculação ela vai fazer com que a gente gaste energia durante o treino e no repouso. Tá? Então no repouso, para a gente repor substrato energético, para a gente fazer reparo de tecidos, para a gente fazer a tentativa de anabolismo, tudo isso custa muita energia. Então tem estudos, por exemplo, com treino de altíssima intensidade, treinos muito curtos, treinos de 30 minutos. Por exemplo, na minha consultoria de treino, a maior parte das pessoas treina isso, 30, 40 minutos de musculação, às vezes até menos. E nesse estudo, por exemplo, o estudo do Paoli de 2013, mostrou que após um treino intenso, o aumento na taxa metabólica de repouso nas 23 horas que aconteceram após o treino foi na ordem de 400 calorias, 450 calorias. Então a musculação ela tem um impacto no aumento do metabolismo, o que vai contornar em parte a tendência que a gente tem de reduzir o metabolismo, que é a termogênese adaptativa. Então essa é a função da musculação. O treino cardio ele vai ter outra função. O treino aeróbio ele vai ter uma função especialmente na modulação ali das mitocôndrias, aumentando a quantidade de mitocôndrias, a densidade dessas mitocôndrias, a quantidade de enzimas, deixando o nosso corpo mais eficiente para utilizar a gordura como fonte de energia. Tem estudos que apontam que pessoas que têm sobrepeso e obesidade têm uma maior tendência a ter menos mitocôndrias, a ter uma qualidade pior dessas mitocôndrias. E o exercício aeróbio ele vai interferir positivamente nisso. Dependendo da magnitude que se faz o treino aeróbio, se for um treino aeróbio de muita intensidade, que leva a dano muscular, por exemplo, alguns protocolos de HIIT, eles também vão influenciar no aumento da termogênese adaptativa.
Desculpa, no aumento da taxa metabólica de repouso. Mas a maior parte dos treinos, de treino cardio, ele tem efeito no gasto energético durante a atividade física e na melhora da parte, como é que eu vou dizer, da parte bioquímica do nosso corpo, na facilidade que a gente vai ter de utilizar gordura como fonte de energia. Ok? Então, não tem um que é melhor, os dois se somam. Tanto a musculação quanto o treino aeróbio, eles devem ser feitos em pessoas que querem fazer emagrecimento, tá? Otimizar o emagrecimento. E isso, a gente está falando de emagrecimento, mas as duas atividades elas têm uma pancada de efeito benéfico na saúde como um todo. Tá? Então, no aumento da funcionalidade, por exemplo, no caso da musculação, da força, da massa muscular, com treino cardio, da melhora da aptidão cardiorrespiratória, redução do risco de doenças. Então, o exercício ele vai muito além do processo de emagrecimento. Então a minha recomendação é que se faça tanto a musculação quanto o treino aeróbio. Ok? Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu beber uma água aqui antes da próxima pergunta. Terceira pergunta. O que fazer para tonificar os músculos do abdômen? O que fazer para tonificar os músculos do abdômen? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu não entendi muito bem a pergunta, se a pessoa quis simplesmente falar de fortalecer o músculo ou ela está tentando correlacionar com a questão da definição muscular. Tá? Então, primeiro, o músculo do abdômen ele já tende a ser um músculo tonificado. Ele é um músculo que ele é responsável pela nossa postura. Então, é um músculo que ele constantemente está ficando em contração, a não ser quando a gente está sentado. Então, ele já tem um tônus favorável. No entanto, para a gente melhorar esse tônus, a gente pode treinar esse músculo. Na maior parte dos exercícios de musculação que a gente faz, mesmo sem isolar essa musculatura, mesmo sem fazer o exercício de musculação focado ali no abdômen, por exemplo, o exercício abdominal, a gente já consegue ativar essa musculatura. Então, por exemplo, num agachamento a gente ativa a musculatura do abdômen, num exercício de puxada, por exemplo, a gente ativa muito a musculatura do abdômen, só que a gente também pode ativar um pouco mais essa musculatura fazendo exercício abdominal tradicional. Então você pode incluir na rotina de treinamento o abdominal. Ele vai amplificar ali um pouco mais essas respostas de tônus ali no abdômen. A gente vai perceber que tem muita gente que nem faz abdômen e consegue ter o abdômen definido. Por quê? Porque tem pouca gordura na região abdominal. Então o abdômen ele vai ficar flácido quando a pessoa tem muita gordura localizada nessa região. Para ela ficar com o abdômen mais durinho, definido, ela precisa perder essa gordura. Então, fazer abdominal ou não, pouco vai interferir na aparência do abdômen. O que vai interferir mais na aparência do abdômen é a pessoa ter pouca gordura abdominal. Ok? Eu não sei se foi bem essa pergunta que a pessoa fez, mas se quer ter um abdômen bonito, o trabalho às vezes é até mais na cozinha, sabendo se alimentar, do que necessariamente fazendo exercício. Vamos para mais uma pergunta. Balanço energético é a variável mais importante quando se trata de emagrecimento? Na verdade, eu cortei aqui um pouquinho a pergunta. Balanço energético é a variável mais importante quando se trata de emagrecimento? Sim. Tá? Então, por que eu vou responder sim? Eu não posso negligenciar a qualidade dos alimentos. Então eu tenho que me ater também na qualidade. Mas se eu vou falar de emagrecimento, se eu não tiver um déficit calórico, esse emagrecimento é bem provável que não aconteça. Tá? Por quê? Porque para eu começar a utilizar a gordura que está armazenada no meu corpo, eu precisa estar faltando energia naquele momento. E eu só vou conseguir isso se eu tiver com ingesta calórica mais baixa. Então o emagrecimento ele depende muito do balanço calórico, ou seja, eu tentar gastar um pouco mais de energia e reduzir a minha ingesta, reduzir o meu consumo. Então é fundamental. Por exemplo, eu posso ter uma dieta muito ruim do ponto de vista qualitativo. Por exemplo, se eu fizer uma dieta à base de peito de peru, que é um alimento lixo, né? Muito nitrito, nitrato, glutamato, corante, uma série de aditivos químicos, junto com suco Clyde, que é outro lixo gigantesco, eu vou emagrecer muito se eu fizer uma dieta à base disso. Eu vou ficar doente, mas eu vou emagrecer muito. Por outro lado, se eu faço uma dieta com castanhas, ovos, um monte de fruta, aveia, batata, tubérculos em geral, carnes em geral, mas eu tenho uma ingesta elevada de calorias desses alimentos, ou seja, são alimentos saudáveis, por exemplo, castanha é super saudável, mas tem uma densidade energética gigantesca.
Então, se eu tenho uma alimentação muito rica em energia, eu não vou emagrecer, ainda que essa alimentação seja extremamente saudável, ok? Então, para o emagrecimento, sim, a questão do balanço energético é o ponto mais importante. Só que o emagrecimento ele é um processo complexo, dinâmico e tem várias coisas que tem que ser analisado. Questão hormonal, questão de treinamento, de nível de atividade física, a qualidade nutricional, sim, ela impacta também. Mas se eu for eleger um ponto mais importante para o emagrecimento, eu vou eleger o balanço energético, ou seja, o balanço energético negativo. Ok? Vamos mais uma pergunta. Déficit calórico é o único parâmetro. Ainda tem essa próxima pergunta tem uma relação com a pergunta anterior. Déficit calórico é o único parâmetro a ser levado em conta no emagrecimento ou a qualidade que se come também importa? Então a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: quando a gente tem uma alimentação com qualidade, com ótima qualidade, inclui, por exemplo, carnes magras, inclui vegetais, inclui tubérculos, inclui aveia, cereais integrais, automaticamente a gente tende a ter uma alimentação com a quantidade calórica mais baixa. Okay? Então a primeira coisa que acontece, quando eu prezo pela qualidade dos alimentos, incluindo frutas, vegetais, por exemplo, uma quantidade grande, o meu prato, por exemplo, é lotado de vegetais do almoço e no jantar, automaticamente já há uma tendência a se ter uma ingesta calórica mais baixa. Esse é o primeiro ponto que acontece. Ok? E sim, com alimentos mais ricos em fibras, por exemplo, quando comparado com alimento mais pobre em fibra, a gente tende a ter um saldo energético mais baixo quando a gente come, por exemplo, um alimento com fibras. Então, se eu tenho um alimento ali que tem 100 calorias e ele tem mais fibra, e um alimento que tem 100 calorias com pouca fibra, o saldo energético do alimento com mais fibra é melhor. Ele vai ter menos caloria. Ok? É a mesma coisa quando a gente vai falar de lipídios. Gorduras poliinsaturadadas, elas têm um saldo energético mais baixo. Então a gente vai utilizar menos aquela energia para poder prover energia, o que pode ser transformado em gordura. Quando a gente vai falar da proteína, a mesma coisa. A proteína é um alimento que ele tem um efeito térmico, ou seja, a gente gasta muita energia para metabolizar a proteína. Então quando a gente tem uma refeição mais proteica, a gente tende a ter um saldo energético mais favorável para o emagrecimento. Então a qualidade do alimento ela importa também. Por exemplo, para as minhas mitocôndrias funcionarem bem, para eu ter muita mitocôndria, para eu ter meus hormônios funcionando, para eu ter minhas enzimas funcionando, eu preciso de uma série de micronutrientes. Eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais, eu preciso de fitoquímicos. E eu só vou conseguir ter isso quando eu tenho uma alimentação com uma qualidade ótima, quando eu tenho uma alimentação bem saudável. Uma alimentação cheia de industrializado, pobre nutricionalmente falando, ela não vai promover o mesmo efeito de uma alimentação saudável. Ok? Então não é simplesmente o déficit calórico que tem que ser levado em consideração, mas ele é um fator extremamente importante para o processo de emagrecimento. Próxima pergunta. A pessoa falou: sei que o ideal é o equilíbrio, porém me sinto muito bem fazendo low carb, mesmo sabendo que não é a melhor estratégia. E quando como os carboidratos me sinto indisposto. O erro seria nos carboidratos? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não existe essa de uma dieta que é melhor do que a outra, que é pior. Não existe a dieta que é melhor para todo mundo. Cada pessoa vai responder de uma maneira diferente às diversas intervenções. Então o que acontece, o que a literatura tem mostrado pra gente é que o emagrecimento ele costuma acontecer de maneira igual entre os tipos de intervenção, desde que a ingesta calórica seja igual. Então uma dieta low carb ela vai promover o mesmo resultado de uma dieta low fat, ou de uma dieta equilibrada em carboidrato e em gordura, sem ser low carb, sem ser low fat, mas com valor calórico igual. Vai promover o mesmo resultado, por exemplo, quando comparado com jejum intermitente, quando comparado com a dieta mediterrânea de calorias ajustadas. Tá? Então não existe uma dieta que é a melhor dieta, não existe uma dieta que é ruim. A questão é, para quem essa dieta vai ser aplicada? Então a pessoa acabou de falar aqui, eu me sinto bem fazendo low carb, eu gosto de fazer low carb. Então se você se sente bem fazendo low carb, se você gosta, e se você tem resultado fazendo low carb, essa é uma boa estratégia para você. Ok? O problema de fazer low carb é quando a pessoa adora carboidrato e acha um terror fazer dieta low carb, fica contando os dias para que essa dieta aconteça.
O que vai acontecer com essa pessoa? Desculpa, para que essa dieta acabe. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter uma tendência, em muito pouco tempo, a parar de fazer dieta. E a partir do momento que ela interrompe a dieta, ela volta para os hábitos antigos, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar a engordar. Tá? Então, assim, para quem é low carb? Para quem se sente bem com a dieta low carb tem resultado. Para quem é uma dieta low fat? Para quem se sente bem com a dieta low fat tem resultado. Eu, particularmente no consultório, eu tento organizar a alimentação dos meus pacientes de maneira que ela tenha uma redução no carboidrato e tenha uma redução na gordura. Então eu preconizo, por exemplo, o consumo de proteína magra, porque aí com isso a pessoa consegue comer um volume maior de proteína, ela se sente saciada, ela se sentindo saciada, ela consegue ter menos refeições ao dia. Aí eu coloco carboidratos que são de qualidade, que tem bons micronutrientes e que ela consiga comer um volume maior. Por exemplo, a gente consegue ter a mesma quantidade de calorias em 80 gramas de batata, 80 gramas de mandioca e 80 gramas de arroz. Por outro lado, se eu como 150 gramas de batata inglesa, aquela batata que é demonizada, eu vou ter a mesma quantidade calórica do que as 80 de mandioca, mas é um volume maior. Então, para algumas pessoas, ela vai preferir isso. Eu tenho o mesmo valor calórico de 150 gramas de batata inglesa em 250 gramas de abóbora. Aquela abóbora lá da casca verde, lá, cambuchá. Cara, é muita abóbora, 250 gramas é muito. Então a pessoa às vezes nem consegue comer isso tudo. Então, assim, a dieta ela tem que ser ajustada à realidade da pessoa acima de qualquer coisa. Porque eu falei já falei na primeira pergunta que eu respondi, que foi que a manutenção da dieta é fundamental para a manutenção do resultado. Então, se a pessoa ela tem uma dieta que ela não vai conseguir manter, ela não vai ter resultado. Então, não tem problema a pessoa fazer low carb. O problema é quando ela não consegue fazer low carb e ela faz isso de forma forçada. Ok? E aí, a segunda pergunta dele foi que quando ele come alguns tipos de carboidrato, ele se sente indisposto. E ele perguntou se isso seria o erro nos carboidratos. É possível, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz uma ingesta de carboidratos refinados, por exemplo, a gente pode se sentir mais indisposto. Tá? Quando a gente faz ingesta de carboidratos, por exemplo, que fermentam muito, então tem algumas pessoas, principalmente quem tem síndrome do intestino irritável, por exemplo, ela pode se sentir um pouco mais indisposta se ela está ingerindo esse tipo de carboidrato. Então, tentar ver, se a pessoa talvez ela está fazendo muito tempo low carb e realmente ela não vai se sentir muito bem comendo carboidrato. Então, é o equilíbrio. Algumas pessoas vão se beneficiar muito da dieta low carb, ok? Aí vamos lá, olha que pergunta sacana, né? Vamos dizer assim, uma pergunta querendo colocar o dedo na ferida ali. Por que médicos renomados, endocrinologistas, são a favor do jejum e você é contra? Bom, então a primeira coisa, eu não sou contra nada, né? Eu fiz inclusive duas lives falando sobre jejum intermitente. E nas duas lives, na primeira parte da live, a primeira aula inteira, eu passei mostrando uma série de estudos que comprovam que o jejum intermitente tem um potencial de emagrecimento igual a outras estratégias. Tá? Então, se a pessoa vai usar o jejum intermitente para o emagrecimento, ela vai ter o mesmo resultado que fazendo outro tipo de dieta qualquer. Então, para quem que vai ser o jejum intermitente? Tá? Então, para um número pequeno de pessoas que não gostam de comer de manhã, por exemplo, ou que gostam de ficar muito tempo sem comer. Para a maioria das pessoas, essa dieta vai ser ruim, porque a maioria das pessoas quer comer de manhã, quer comer na hora do almoço, quer comer à noite. Então, para boa parte dessas pessoas, o jejum ele não é uma estratégia adequada pela questão de organização ali da dieta, pela questão de convívio com outras pessoas e etc. Ok? Então a primeira coisa é essa. Os estudos falando sobre jejum e emagrecimento mostram que o resultado é igual a outras estratégias. Mas tem alguns estudos que mostram que pode existir malefícios no jejum intermitente. Tá? Então não são estudos conclusivos, são estudos ainda inconclusivos, sendo que o maior problema tende a ser o aumento da chance de compulsão, por exemplo, depois de um período de fazer jejum. E vários estudos mostram que quando a pessoa volta a fazer a dieta normal, ela para de fazer o jejum, ela tem um reganho de peso. Tá? Então, assim, o problema é o risco que tem nesse sentido. Por outro lado, tem um monte de médico, aí eu não vou dizer se é endocrinologista ou se é qual a especialidade, tem um monte, aí tem médico que se diz nutrólogo, mas o cara é oftalmologista, o cara é ortopedista, o cara não é bosta nenhuma, não entende nada de nutrição e vai na onda da modinha.
Tá? E aí eles vão falar que o jejum intermitente é muito bom para a saúde, e que o jejum intermitente é isso, e que é uma prática milenar. Cara, coisa sem noção. Como assim uma prática milenar? Se a gente for olhar dados estatísticos da época ali do, por exemplo, sei lá, do Paleolítico ou períodos mais longos, a gente sequer chegava a 20 anos de idade, 30 anos de idade. Tá? Então a expectativa de vida, por exemplo, do brasileiro em 1900, cara, 1900 tem pouco mais de 100 anos. A expectativa média de vida do brasileiro em 1900 era pouco mais de 30 anos de idade. Como é que a pessoa vai querer falar que é uma prática milenar, que é bom para a saúde, porque os nossos antepassados faziam isso? É ridículo, é uma falta de informação gigantesca. Porque as pessoas, na época que se passava fome, elas simplesmente morriam com 20 anos. A quantidade de crianças que chegavam até os 20 anos de idade era muito pequena. Raramente tinha alguma pessoa que chegava a 60 anos de idade, que é quando a gente começa a ter as doenças metabólicas. Tá? E a população não comia simplesmente por um motivo, porque ela não tinha acesso à comida facilmente. Então, assim, as justificativas que se dão para defender o jejum intermitente, elas são ridículas. Se você quer fazer o jejum intermitente, faça. Mas dizer que isso é melhor, dizer que isso vai aumentar a sua longevidade, é conversa fiada. Tá? Então não tem nada disso. Ah, porque o japonês lá, prêmio Nobel da Medicina, ele falou que aumenta a longevidade porque faz autofagia. Cara, o cara fez estudo com células, com cultura de células, de levedura, né? Em inanição, não foi em jejum, é inanição. Inanição é privação absoluta de alimentos. E aí ela viu que essa célula ela faz autofagia, e aí pronto, aí os defensores de jejum já usam isso para defender a estratégia de jejum. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, o que a gente tem na literatura hoje é que o jejum é uma estratégia que funciona tanto quanto outras funcionam. E a aplicabilidade dessa estratégia vai depender da pessoa. Eu, particularmente, no consultório, já atendi, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas, nem sei quantas pessoas já atendi, e eu prescrevi jejum intermitente 2 ou 3 vezes. Todas essas vezes foi porque a pessoa já não comia de manhã. Então, eu aproveitei uma rotina da pessoa. Ok? Então, esquece, tá? Essa galera aí que fica pregando, o cara pega jejum, prega longevidade, mas enfia um monte de bomba em todo mundo, prescreve 3.000 reais de manipulado. É uma baita picaretagem. Alguém colocou aqui, ó, picaretagem que chama. É exatamente isso. Picaretagem que chama, tá? Então, os caras que defendem isso, defendem sem argumento. Quando acontecer de vocês se depararem com uma pessoa dessas que defende a estratégia do jejum intermitente, pergunta para ela qual o motivo, por que ela acredita que o jejum intermitente é bom. E aí pede as evidências. Por quê? Onde que você viu que aumenta a longevidade? Onde que você viu que é uma estratégia superior a outras estratégias? Ela vai ficar com a cara no chão, porque simplesmente não existe evidência com isso. Tá? Não tem nenhum estudo que mostra que jejum é superior a outras estratégias alimentares. Ok? Beleza, vamos para a próxima pergunta. No processo de emagrecimento, musculação ou crossfit? Tá? O que acontece? Crossfit é uma atividade que tem várias valências físicas, a pessoa faz um monte de coisa, então faz treino de potência, faz treino de força, faz atividade cardiorrespiratória. É um esporte que tem várias valências físicas. Tem um gasto energético provavelmente elevado durante a atividade, mas a natureza da atividade, ela, no sentido do emagrecimento, ela provavelmente é pior do que a musculação, porque a musculação ela tem a capacidade de aumentar o metabolismo mais do que o crossfit, porque ela tem treinos que promovem a falha muscular, treinos que envolvem grandes grupamentos musculares e levam à completa exaustão, completo dano muscular ali. Tá? Então eu prefiro a musculação ao crossfit, mas não significa que a pessoa não pode emagrecer com crossfit. É uma atividade que, se for bem orientada, legal, a pessoa pode fazer ela ali, talvez ela vai ter benefício. O problema é que muitas vezes essa atividade é mal orientada. Você pega um box ali cheio de pessoas de vários níveis, atletas praticamente de crossfit junto com iniciantes, e todo mundo muitas vezes fazendo as mesmas sequências de exercício. Aí a gente está falando de capacitação profissional. Então, se a pessoa estiver talvez num box que se preocupe um pouco mais com a qualidade de movimento, não incentive tanto ali aquela questão de competição, ela vai reduzir o risco de lesão. E pode ser uma atividade que dá para ser feita. Então, o problema é que as pessoas colocaram em cima do crossfit como uma atividade milagrosa,
como uma atividade que pudesse ter um efeito superior a qualquer outra atividade. E cara, não vai. Se você fizer uma musculação associada com um treino cardio, e os dois bem feitos, provavelmente vai ser melhor do que um crossfit bem feito. Ok? Então eu sou adepto ali da musculação. Mas ambas podem ser úteis ali para o processo de emagrecimento. Da mesma forma, gente, que tem musculação muito mal prescrita. Cara, eu pego nas minhas consultorias de treino cada bizarrice assim que é sem noção. Treinos assim gigantescos, treino totalmente inadequado, utilizando um monte de exercício de isolamento. A pessoa faz 10 exercícios de bíceps, 2 de costa, tudo errado. Eu pego muito isso na musculação. Essa musculação ela vai ser completamente inadequada para o emagrecimento. Eu pego a pessoa, eu treino, cara, sem pé nem cabeça. E eu vou falar, eu já tive relato de pessoas que treinavam com personal e foram fazer a minha consultoria e falaram que tiveram mais resultado fazendo a consultoria. Eu acho até uma coisa sem sentido, uma coisa sem noção. Como é que a pessoa, com um treino online, prescrito de forma online, ela teve mais resultado fazendo esse treino do que fazendo um treino presencial com personal trainer? É sem noção isso, tá? Mas acontece. Por quê? Porque existe o personal trainer, que é aquela pessoa que estrutura o seu treinamento, que planeja, que sabe controlar as variáveis e coloca você num nível de intensidade alto. E existe o acompanhante de sala. O que é o acompanhante de sala? Aquele cara que fica batendo papo, que mal conta suas repetições. Aí ele chega lá no dia, lá e você chega na academia lá na quarta-feira, ele fala assim: e aí fulano de tal, tudo beleza? Como é que tá? O treino passado foi o quê? Mas você treinou o quê? Braço ou perna? A pessoa, eu treinei braço. Então hoje é perna. Então hoje a gente vai fazer isso aqui. Não, aquele exercício ele está ocupado, então vamos para esse. A pessoa nem sabe o que está fazendo, ela nem sabe o que prescreveu, ela inventa da cabeça dela, ela não teve programação nenhuma. Então isso aí é o acompanhante de sala. Você está pagando a pessoa para ficar te acompanhando e batendo papo com você. Esse cara não é um personal trainer. Um personal trainer é uma pessoa que sabe programar um treinamento e vai te levar para um nível de intensidade maior do que você conseguiria sozinho. Infelizmente, parece que está escasso esse profissional no mercado, né? É muito louco isso. Esse cara parece que está escasso. Mas existem excelentes personagens trainers, excelentes professores ali. E na academia a mesma coisa, não é só personal, existem excelentes professores, só que eles estão meio espalhados por aí. Infelizmente é uma profissão que ela não é valorizada pelos donos de academia. O preço da hora-aula é muito baixo que um professor de musculação recebe, então esse cara entra na academia, às vezes é um excelente profissional, só que ele, como ele é um excelente profissional, em 2, 3 meses, 4 meses, ele já começa a ter um monte de oportunidade, um monte de aluno de personal começa a procurar ele. Aí ele simplesmente para de trabalhar para a academia, ele vai trabalhar por conta própria. E aí, o que acontece? Nas academias ficam sem professores adequados, bons professores. Obviamente, não estou generalizando, eu já conheci excelentes professores, conheço excelentes professores ainda, tá? Mas é um profissional que infelizmente está cada vez que passa mais escasso. Uma pena, ok? Vamos lá, mais uma perguntinha. Cara, deixa eu ver quantas horas aqui. Ainda tem bastante tempo. Vamos lá. Termogênese adaptativa. Fale um pouco a respeito e como sair dela. Então, primeiro de tudo, o que é termogênese adaptativa? A termogênese adaptativa é uma tendência que o nosso corpo tem de tentar ajustar a ingesta calórica que a gente está tendo durante o processo de emagrecimento, tá? Com o nosso gasto energético. Então, por exemplo, a gente, vamos dizer que eu sou um cara obeso, eu tenho ali 100 quilos e eu estou gastando 2.600 calorias. Tá? Eu gasto 2.600 porque eu tenho 100 quilos. Beleza. E aí eu começo a fazer uma dieta. Antigamente eu comia 3.000 calorias e agora eu passei a comer 2.000 calorias para emagrecer. E aí se eu gasto 2.600 calorias e estou consumindo 2.000 calorias para emagrecer, o que vai acontecer comigo? Eu vou emagrecer, porque eu estou em déficit energético. Tá? Aí eu de 100 quilos eu passo para 99, eu passo para 98, eu passo para 97, eu vou baixando. Tá? Só que antes o meu gasto calórico era de 2.600 calorias, com 100 quilos. Deixa eu beber água. Agora que eu tenho 95 quilos, eu não estou gastando mais 2.600 calorias, eu estou gastando 2.400, 2.500, 2.300, porque o meu custo energético para mover um peso de 90 a 95 quilos é mais baixo do que o custo energético para mover um peso de 100 quilos. Tá?
Além disso, é uma tentativa do nosso corpo se precaver contra a perda excessiva de peso. Então a gente começa a comer 2.000 calorias, ele é acostumado a comer 2.500, gasta 2.600 calorias, e ele começa a perceber que a gente está comendo pouco, 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 e aí o que ele faz? Pô, eu preciso reduzir a minha velocidade de metabolismo para poder economizar um pouco de energia. Então, tem teorias que acontece isso. Além da redução de gasto energético pela redução do nosso peso, pela redução da nossa massa corporal, há uma redução da velocidade de metabolismo por um ajuste do nosso corpo, um ajuste metabólico, fazendo com que o metabolismo tenda a cair. Isso a gente chama de termogênese adaptativa. Tá? Então imagina, a pessoa emagreceu, chegou em 90 quilos, 85, e agora ela está gastando só 2.000 calorias. Mas ela continua comendo 2.000. O que vai acontecer com ela? Ela não vai emagrecer. Agora ela está comendo 2.000, gastando 2.000, ela não vai emagrecer. Aí ela chega naquele efeito platô. Então o que a pessoa tem que fazer, tá, para sair desse efeito? Primeiro de tudo é tentar aumentar o gasto energético diário, fazendo um aumento do gasto energético a partir da taxa metabólica basal. Como é que a gente faz isso? Pesado treino. Tá? Então a musculação pesada, um treino forte ali, porque ele além do gasto energético durante o exercício, ele vai gastar energia pós-exercício. Então a gente consegue contrabalancear essa termogênese adaptativa treinando com mais intensidade, melhorando as nossas mitocôndrias, nos tornando mais eficiente para a utilização de energia. Ok? Essa é uma forma de combate, de se precaver ali da termogênese adaptativa, de sair dessa termogênese adaptativa, ok? Mas na verdade, o que mais impacta na dificuldade que a pessoa tem de emagrecer não é a termogênese adaptativa, é simplesmente a dificuldade de manter a dieta que ela fazia. Então o que é comum? A pessoa está super motivada no começo, faz a dieta direitinho, ajusta certinho, no final de semana controla direitinho, e aí de repente ela começa a baixar a guarda. Ela emagreceu um pouco, aí ela começa a abrir uma exceção aqui, ela abre outra exceção ali, aí depois ela chuta o balde aqui. Então o que acontece que dificulta a pessoa de continuar emagrecendo é ela continuar fazendo a dieta. Então, se eu for pegar as duas características ali, a termogênese, o efeito da termogênese adaptativa e o efeito da não manutenção da dieta, o efeito da pessoa parar de fazer dieta, o que mais pesa no processo é o efeito da dieta. É a pessoa não conseguir ter adesão. É a pessoa, como diz, baixar a guarda. Ok? Então se você quer continuar emagrecendo, continue fazendo a dieta à risca que estava fazendo. Essa é o maior efeito positivo que você vai ter. É um negócio que alguém até falou aqui que se chama constância, consistência ali na estratégia. Então se a pessoa é constante na dieta, ela vai ter resultados constantes. Alguns resultado mais expressivo, outros resultado mais lento, mas vai ter resultado. Ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Essa pergunta sempre aparece, eu já respondi ela outras vezes, mas eu acho que vale a pena responder novamente, ok? Vamos lá. Dá para perder gordura e aumentar massa muscular ao mesmo tempo? Cara, completamente. É possível sim. Inclusive, na aula que eu falei sobre proteína, eu mostrei um estudo que eles pegaram indivíduos que estavam em dieta de emagrecimento, uma restrição calórica severa, uma restrição calórica de 40%, e colocaram esses indivíduos, e dividiram esses indivíduos em dois grupos. Um grupo que utilizava uma quantidade de proteína moderada, quantidade de proteína suficiente para manter as funções boas da pessoa, e outro grupo que usava o dobro de proteína. Então um grupo usava 1,2 gramas de proteína por cada quilo de peso, e o outro grupo usava 2,4. Ambos os grupos treinaram com alta intensidade, fizeram musculação, fizeram HIIT. E aí, agora eu não me lembro se o estudo durou 8 ou 12 semanas, ou 4 semanas, não me lembro exatamente. Eu sei que no final do estudo, os dois grupos emagreceram, os dois grupos perderam exatamente, inclusive, a mesma quantidade de peso. A diferença é que o grupo que usou 2,4 gramas de proteína ganhou massa muscular e perdeu mais gordura do que o outro grupo. Tá? Então, a dieta de restrição calórica junto com o treino foi eficiente para emagrecer os dois. Só que comer mais proteína fez com que os indivíduos conseguissem ganhar massa muscular. Então é possível perder gordura e aumentar massa muscular ao mesmo tempo, mas tem que saber fazer.
no geral, a dieta ela não pode ser demasiadamente restrita, ela tem que ter uma restrição mais branda, não pode ser uma restrição tão severa. E é fundamental, 2 pontos, tá? Manter a quantidade de proteína bem distribuída ao longo do dia e em maior quantidade. E 2, treinar, estimular o músculo. E aí a gente consegue isso fazendo um negócio que se chama musculação, ok? Vamos lá. Os 20 minutos de aeróbico antes ou depois da musculação faz diferença mesmo? Ou se eu fizer uns 5 ou 10 minutos para aquecer já adianta para emagrecimento? Essa foi a pergunta da pessoa. Então, primeiro, existem vários métodos de treino cardio, de treino aeróbio, métodos que vão de 4 minutos, como por exemplo o Tabata, a métodos que vão de mais de 40 minutos. Tem HIIT que vai mais de 40 minutos. Há métodos contínuos, que a prescrição é de 1 hora de treinamento, por exemplo. Ok? Então, assim, treinos aí de 15, 20 minutos já são eficientes para melhorar adaptações cardiovasculares, para melhorar aquela questão mitocondrial, tá? Ou seja, aumentar a quantidade de mitocôndrias, aumentar a qualidade das enzimas mitocondriais, ou seja, fazer a que a gente chama de biogênese mitocondrial. Então, treinos curtos já são eficientes para isso. E dependendo do treino, inclusive treino extremamente curto, tem protocolos de HIIT que são extremamente curtos, por exemplo, o Tabata de 4 minutos. Okay? Então esses exercícios eles ajudam sim no emagrecimento, eles somam a musculação. É melhor fazer a musculação e fazer um treino cardio, fazer os dois. Agora tem que saber distribuir isso ao longo da semana. Nem sempre os dois vão poder ser no mesmo dia, e se forem no mesmo dia tem que saber programar. Então, por exemplo, se eu fiz um treino de membro inferior, é interessante que eu não faça um treino aeróbio longo logo na sequência. Ou no mesmo dia que eu fiz esse treino. Mas de repente eu poderia fazer um treino aeróbio curto de tiro, por exemplo, no ciclo ergômetro, inclusive com um tiro forte, para isso ser considerado mais ou menos um somatório à musculação, ok? E no geral eu costumo recomendar a prescrição de treino, a prescrição de treino aeróbio pós a musculação. Por quê? Porque se a pessoa faz um treino de cardio com muita intensidade, isso atrapalha o treino de musculação dela. Ela não vai conseguir fazer um treino de musculação muito bem feito. E eu acredito que é mais importante treinar a musculação forte, bem feito, e o que sobrar de energia você gastar no cardio depois do que fazer o inverso. Então a minha recomendação é, no começo do treino, faz ali uns 2, 3 minutos de aquecimento, aí pode ser qualquer ergômetro, faz um exercício ali como aquecimento específico, por exemplo, vou treinar coxa, faço agachamento com a carga mais leve ali, uma série, e aí chumbo grosso na musculação. Finalizou o treino de musculação, aí vai para o treino cardio. E aí vai depender como é que é a programação para saber qual tipo de cardio. Tá? Então a minha recomendação é que faça o treino no final, e existem protocolos que são superiores a 20 minutos ou próximos de 20 minutos. Beleza, vamos lá, mais uma. Já consegui emagrecer bastante, faço dieta e musculação 5 vezes por semana, mas essa maldita pochete não some. O que fazer? Cara, eu acho que deve ter tido umas 5 ou 6 perguntas das pessoas perguntando como perder a gordura da região abdominal. Então, primeira coisa, a gente não tem como selecionar de onde a gordura do nosso corpo vai sair. A gente tem uma tendência de diminuir gordura mais onde tem mais, mas é uma tendência. Tá? A distribuição de gordura no nosso corpo, ela é de certa forma genética, tá? Então assim, algumas pessoas tendem a acumular mais em membro inferior, outras pessoas mais em abdômen, outras pessoas mais em costa. Isso é genético, isso a gente não consegue mudar. Tá? Então assim, a tendência é a gente conseguir perder mais gordura onde tem mais. Só que se eu tenho muito mais no abdômen, aquela percepção de que eu não perdi tudo que eu deveria vai acontecer, porque às vezes eu perco nos braços, perco na perna, perco no quadril, mas no abdômen ainda sobra um pouco. Infelizmente a gente não tem o que fazer. A gente tem que tentar continuar emagrecendo até aquela gordura chegar no nível satisfatório. Só que infelizmente algumas pessoas não vão perder nunca aquela barriguinha. Sempre vão ter ela, tá? Da mesma forma que algumas pessoas sempre vão ter culote. Elas podem melhorar, mas não necessariamente vai ficar completamente sem. Infelizmente, o exercício localizado para aquela região não funciona. Então não adianta eu fazer abdominal para queimar a gordura no abdômen. Não acontece dessa forma.
tá? Então, o que costuma funcionar muito bem para gordura localizada é um treino geral. Então, quanto mais intenso o treino, quanto maior a demanda metabólica desse treino, maior é a tendência a ter resultado favorável. Tem alguns estudos que mostram que treino intervalado, né, o HIIT, por exemplo, ele parece ativar um pouco mais a gordura da região abdominal do que de outras regiões. Tá? Isso aí não é comprovado, é uma observação de dados que tem nas tabelas de gordura localizada, às vezes, gordura na região abdominal tem uma diminuição maior em treino HIIT, por exemplo, quando comparado com treino aeróbico contínuo. Mas isso é especulação, não é comprovação, não li nenhum estudo que fala que HIIT é melhor para perda de gordura abdominal do que o treinamento contínuo ou do que a musculação. Tá? Então o conselho é foco absoluto ali na dieta, juntamente ao treino, consistência, consistência, consistência. Isso aí é a melhor forma da gente perder gordura nessa região. Vamos ver como é que está o horário. Bom, vamos lá, mais uma pergunta. Durante uma dieta hipocalórica, ou seja, uma dieta com pouca caloria, há necessariamente perda de massa muscular? Considerando que durante a dieta haja prática de atividade física, por exemplo, a musculação, entre 4 e 6 dias na semana. Então vamos lá. A perda de massa muscular ela vai acontecer numa magnitude elevada se a pessoa tem duas condições. Uma, não treina, não faz musculação. Duas, tem um baixo consumo de proteína. Três, a dieta é muito restrita. Então se a dieta é muito restrita, é muito hipocalórica, a pessoa tem baixo consumo de proteína e não treina musculação, ela vai perder massa magra. Massa magra como um todo, inclusive massa muscular. No entanto, se a pessoa tem uma dieta hipocalórica, moderadamente hipocalórica, não muito restritiva, tem um consumo de proteína mais elevado, como eu falei anteriormente naquele estudo, né, que eu citei, que as pessoas emagreceram e ganharam massa muscular quando comiam mais proteína, e treina musculação, treina algum exercício que estimula o músculo, essa pessoa ela não vai perder massa muscular. Então no consultório, por exemplo, juro, a quantidade de pessoas que perdem massa muscular é mínima. Eu tenho, cara, não sei, sei lá, talvez uns 8 pacientes desses 3.000 que eu já atendi perder massa muscular. É muito pouco mesmo. Por exemplo, outro dia eu tive um paciente que ele perdeu massa muscular. Tá? Ele perdeu peso, quando eu fui avaliar ele, ele já vinha numa perda de ele vinha em um processo de emagrecimento, ele já tinha perdido uma quantidade considerável de gordura, tinha ganhado massa muscular, e aí de repente a vida do cara virou de cabeça para baixo. Ele teve filho, tá sem dormir à noite, o trabalho dele tá super estressante, então o cara tá num nível hardcore de estresse, não está dormindo direito por causa do filho, diminuiu a frequência no treino, cortou uma das refeições que eu coloquei de proteína, porque não está conseguindo se organizar, então e começou a fumar mais. Ele fumava muito pouco e agora ele está fumando feito um maluco. Então o cara tá em privação de sono, reduziu o ritmo e frequência do treino de musculação, super estressado, cortisol deve estar lá em cima, até pedir para mensurar, e fumando, tá? E fumando pra caramba. Aí esse cara perdeu massa muscular. Tá? Fora essas condições é muito difícil de ver. Então as pessoas não perdem massa muscular muito facilmente, a não ser que a dieta seja mal feita. Ok? A não ser que a pessoa não coma proteína adequada, a não ser que a pessoa não treine. Aí sim ela tem chance de perder massa muscular. Vamos lá, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta interessante. Essa aqui é interessante, a menina contou quase que uma historinha, tá? Mas vamos lá para a historinha dela para vocês entenderem algumas coisas e eu até dar um sermão aqui para vocês agora. Acho que sou difícil de emagrecer. Há tantos anos venho pelejando e não consigo desde que tive meu primeiro e único filho. Hoje ele tem 21 anos e eu ainda continuo gorda. Começo a dieta, academia, etc. Mas me olho no espelho e me vejo gorda. Minhas roupas continuam apertadíssimas. Termino usando cinta para disfarçar. Meu problema é hereditário, mas eu queria tanto vencer esse obstáculo. Bom, eu não sei exatamente o que essa pessoa já fez como estratégia de emagrecimento, mas ela falou, começo dieta. Se ela começa dieta é porque ela vive naquele efeito de começa, não tem tanto resultado, aí para, aí engorda de novo, e fica naquele efeito sanfona, e aí se sente desmotivada porque não emagreceu como achou que não ia emagrecer, aí ela começa a fazer academia, para a academia, ou seja, ela não tem consistência nas atitudes dela. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Então o que me pareceu
com esse relato dessa pessoa é que ela é simplesmente uma pessoa que ela não tem muita consistência. Ela está sempre buscando talvez um atalho, ok? Enfim, existem pessoas que têm mais dificuldade de emagrecer do que outras? Sim, existem. Mas a questão de hereditariedade, de tendência a engordar, cara, na boa, a maior parte das pessoas tem. Tá? Então essa capacidade que a gente teve de reter energia e conservar energia, isso foi fundamental para a sobrevivência da espécie humana. Então quando a gente não tinha acesso à comida tão facilmente como a gente tem hoje, porque se a gente for analisar, cara, a gente tem 10 mil anos que tem agricultura e pecuária. Tá? A gente tem pouco mais de 50 anos que tem comida muito disponível no supermercado, várias quantidades, que todo mundo tem acesso à geladeira, freezer, que tem iFood. iFood tem o quê? Sei lá, 5 anos que tem esse diabo? Então assim, a gente tem um padrão de alimentar completamente diferente de antigamente. As taxas de sobrepeso e obesidade no Brasil, por exemplo, de sobrepeso, nos últimos 40 anos, ela mais do que dobrou. A gente tinha 20 e poucos por cento da população brasileira com sobrepeso, hoje a gente tem 50% da população, na verdade 60% da população com sobrepeso. Mudou o nosso DNA de 40, 50 anos para cá? Tá? Na década de 70 era isso, a gente tinha exatamente 23% da população com sobrepeso. Hoje a gente tem 60% praticamente. A gente tinha 5% de obeso na década de 70. Em 1975 a gente tinha 5% da população brasileira obesa. Hoje a gente tem 20% da população, 23%. Aumentou quase 400%, 300 e tantos por cento o número de obeso. Mudou o DNA da gente de 1975 para hoje? Cara, não mudou. Mudou simplesmente o estilo de vida. A gente tinha 40% da população brasileira na década de 60, de 70, vivia em ambiente rural. Hoje a gente tem 80% vivendo, 40% vivia em ambiente urbano só. Hoje a gente tem 80%. Então quem vive em ambiente urbano tem facilidade de usar carro, hoje em dia tem Uber, transporte público é de certa forma eficiente, as pessoas simplesmente não andam mais. Mas pior do que a forma de se mover que a gente tem hoje, né? Controle remoto, carro com... Você não tem que nem fazer girar mais para o vidro, né? Você aperta o botão e ele sobe. Então além disso, a gente teve um incremento no consumo de 1000 calorias. O brasileiro está comendo 1000 calorias a mais hoje do que ele comia em 1970. O consumo médio de calorias em 1970 era 2.200 calorias, hoje é 3.200. Então é isso que explica o aumento das taxas de sobrepeso e obesidade. Tá? Então, genética para engordar, a maior parte das pessoas tem. Então vamos parar para pensar. O que diferencia um francês, por exemplo, de um americano? Porque o nível de obesidade e sobrepeso na França é muito menor do que o americano. Eu de cabeça não lembro muito bem, mas aí deve estar por volta de 40%, o nível de sobrepeso é mais baixo do que da gente. E o americano é 80% de sobrepeso. Tem alguma mudança no DNA do francês? É alguma diferença no DNA do francês comparado ao DNA do americano? Nenhuma. A única diferença é a forma que eles lidam com a vida. É a quantidade de calorias que consomem. Que o francês, o tempo médio de um francês, por exemplo, numa mesa na hora de comer é de quase 2 horas. Por quê? 2 horas comendo? Não. 2 horas valorizando a comida, conversando, né, vivendo. No americano, não. É big size. Né? Você compra ali, eu quero comer uma batata. Você vai lá no supermercado, você vai pegar como é que é o nome? Um Doritos. Eu quero um Doritos. Aí você compra o Doritos lá, $2. Aí a pessoa fala assim, por mais 10 centavos você leva 2 Doritos. Aí o que você faz? Eu quero 2 Doritos. Você estava querendo comer um, aí você come 2, porque você está se sentindo na vantagem. Então o americano é isso, é big size, é excesso de comida. E o brasileiro tem copiado isso. Tá? Então a gente tem levado dessa forma. Então você vai no Burger King, refil de refrigerante, você toma o quanto você quiser. Tá? Então a diferença está nisso. Então provavelmente essa pessoa que está reclamando aí que não consegue emagrecer é porque ela nunca teve consistência na estratégia de emagrecimento. Porque ela nunca foi num profissional adequado e não parou para tentar mudar o hábito de vida, mudar o estilo de vida dela. Incluir exercício e não parar. Mudar a alimentação para uma alimentação que leva ao emagrecimento e não parar ela. Então a mudança de comportamento é a única forma de se manter magro. Tá? Então é o sermão. A pessoa não tem... desculpa, eu tenho a genética para engordar. Não, você não tem a genética para engordar. Quase todo mundo tem. O que separa as pessoas que são magras das que são gordas é estilo de vida. Pelo menos de 95% dessas pessoas. Ok? Vamos lá, acho que a gente tem mais uns 3 minutos só, galera.
Só mais 3 minutinhos. Eu acho que dá para responder só mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Galera, antes de eu responder a pergunta, aproveitando que tem 235 pessoas, quem não se cadastrou para receber as lives pelo e-mail, se cadastra, tá? Então entra lá na bio, né, lá no meu perfil, e lá tem um link. Aí vocês clicam naquele link e vai ter um botãozinho lá, geralmente é o primeiro, para se cadastrar para receber a gravação das lives. Então se cadastra lá para vocês receberem as gravações de live. Então toda vez que eu faço uma live, em 1 ou 2 semanas eu coloco ela para vocês assistirem novamente, ou se perderam, poder assistir, ok? E aproveitar também para lembrar quem aí tem interesse em ser acompanhado por mim na área de treinamento, eu tenho vagas para consultoria de treino. Quem quiser saber um pouco mais, me manda um direct que eu mando um link explicando como é que funciona a consultoria. Então na consultoria eu prescrevo o treinamento, toda a orientação, acesso a dúvidas pelo WhatsApp e mando um e-book com orientações nutricionais. Então uma pancada de orientação para ajudar vocês a ter resultado, porque não só o treino é fundamental ali para o processo de emagrecimento, para ter resultado de ganho de massa muscular. Precisa saber fazer, né, se alimentar de forma adequada. E nem todo mundo tem acesso a nutricionista. Então a ideia não é ter uma dieta, a ideia é ter um material de suporte, de apoio para poder ajudar vocês. Ok? Vamos lá. Quem quiser, tem um monte de gente perguntando de valor, cara, me manda um direct ou senão entra no meu site. Tá? Lá tem todas as informações. Não me manda um direct, já manda logo na hora que acabar a live. Aí vocês mandam um direct que eu mando para vocês o link explicando tudo como é que funciona. Ok? Então, quem deve ter cliente meu aí, eu lembro que tinha uns clientes aqui que estavam, né, alguns alunos de consultoria, e é muito top, tá? Acabei de ver que faltam 25 segundos, não vai dar para fazer a última pergunta, a última resposta, e fica para a próxima então. Então a gente já está há 1 hora aqui. Agradeço demais a presença de quem ficou aí até o final, tá? Reforçando, quem quiser fazer a consultoria de treino, pode me chamar aí, e aí eu passo todas as orientações. Terça-feira que vem tem live, uma live fodástica. Abraço a todos, fui!